Você está vendo que está com casa cheia, né, Miguel? Todos aqui querendo Bom. aqui estar com você, todos os virtuosos. Eu me sinto assim em um estado de alegria imenso, enorme. Vou fazer uma apresentaçãozinha porque estamos gravando o evento, né, para um registro aqui histórico. Mas obviamente você não precisa de apresentações, inclusive como um virtuoso, né, alguém aqui do grupo, o que nos aproxima ainda mais. Então, o Miguel, pessoal, até ontem, né, literalmente até 12 de abril, foi membro do Conselho Mundial do Grupo EDP, presidente do Conselho de Administração da EDP Brasil e o responsável mundial da EDP pela estratégia ESG da companhia. E aqui no Brasil, Miguel foi CEO do Grupo EDP por 7 anos. Foi um período marcante, para ele certamente, mas também para todos ao redor. Nesse período, ele foi nomeado 3 anos consecutivos pela Forbes como um dos melhores CEOs do Brasil, 2 anos consecutivos o executivo de valor no setor elétrico. O Miguel é engenheiro físico, hein, Miguel? Pelo Instituto Superior Técnico, fez seu mestrado em engenharia elétrica e da computação, fez também MBA, né, na Nova de Lisboa e formações executivas nas principais instituições aí educacionais do mundo, como Harvard, Wharton, YES e a China Europe International Business School. O Miguel trabalhou na McKinsey, coincidência, porque conversamos hoje sobre o livro do Berjoli, né, lá do Coração do Negócio. Miguel, do Conselho Deliberativo do MASP, presidente, enfim, era, né, do Conselho Consultivo também do Instituto EDP Brasil, e a partir de 24 de abril, daqui a mais ou menos 10 dias, Miguel começará um novo capítulo aí, né, da sua história, Miguel, como o CEO do Grupo CCR, um grupo enorme, gigantesco, muito importante aqui no nosso país, e que, Miguel, essa sessão é sobretudo um agradecimento, também uma homenagem, e eu gostaria de dizer publicamente que você simboliza muito do que nós aspiramos como ideal para este programa e para as nossas lideranças. E que o seu sucesso é o sucesso de um projeto humanístico, de um projeto ético e também, certamente, um projeto de elevado desempenho, de excelência. Então, seja muito, muito bem-vindo mais uma vez. Eu vou passar a palavra para você, Miguel, só como nós combinamos previamente, para você fazer aí uma introdução, falar um pouquinho sobre, né, esses estágios de maturidade para chegar a ser uma liderança de impacto. Quer dizer, você que entende muito, né, da questão do desenvolvimento sustentável, do relacionamento das lideranças com essa visão, digamos assim, pós-ESG, da nossa influência do ponto de vista social e ambiental, né, em particular nessa crise climática. E se você puder começar também compartilhando conosco, por favor, um pouco da sua trajetória, das suas principais referências e lideranças que eventualmente também o marcaram ou acontecimentos ao longo da jornada. Muito obrigado, Miguel. Obrigado, Alexandre, e todos os amigos que estão aqui hoje reunidos. Vejo muitos rostos conhecidos enfim, da oportunidade que eu tive privilegiada de participar no programa de lideranças virtuosas, aqui magistralmente conduzido pelo Alexandre e pela Ângela. E queria desde já agradecer a todos, porque muitos foram muito carinhosos nesta saída e colocaram lá nos posts lá das redes sociais, em particular do LinkedIn, comentários muito generosos, muito carinhosos. E é disso que me faz, essa é a razão, uma das razões pelas quais me faz voltar ao Brasil, Alexandre. Eu morei 13 anos no Brasil, desde 2008 a 2021. Estive 2 anos agora na Europa, aqui durante estes últimos 2 anos, aqui como você comentou, com responsabilidades mundiais aqui na EDP Global. E agora tenho uma oportunidade, para mim fez todo sentido, de voltar ao Brasil, que é o meu país do coração. Sou casado com uma mulher brasileira, com uma baiana, e tenho família hoje aí no Brasil e acima de tudo, muitos amigos, muito carinho, um país que me acolheu de braços abertos, e eu tenho plena consciência que sou um estrangeiro, mas hoje em dia já me sinto muito com o coração brasileiro e sou um apaixonado pelo país, um admirador do país. Acima de tudo, o que vocês vão ver hoje naquilo que eu tenho para partilhar é isso, é uma admiração enorme pelo Brasil, pela sua cultura, pelo seu povo, pelo aquilo que é a sua potencialidade como o centro do mundo,
para a revolução que nós precisamos. Uma revolução ecológica e uma revolução humanista, não é? É um pouquinho essa a tese que eu ando digamos, a germinar enfim, no meu pensamento. Os últimos 2 anos foram anos muito bons de reflexão, permitiram-me olhar para o Brasil distanciado, com um oceano de para meio e com o distanciamento do tempo, não é? E olhar para aquilo que foi a experiência de 13 anos de transformação. Eu cheguei com 37 e saí com 50, portanto foi aquela década, não é? São 2 septiénios, aqueles septiénios muito críticos, não é? Dos 42 aos 49, dos 30 e muitos aos 42, não é? Portanto, são 2 septiénios de transformação muito, muito profunda e numa viagem para mim que foi uma viagem pessoal, de transformação pessoal e que se traduziu também de uma certa forma numa transformação da organização, não é? Na prática, aquilo que eu hoje em dia sinto é que o meu crescimento como ser humano foi possível ser revertido também para a transformação da empresa que eu liderava na altura, não é? Isso para mim foi uma coisa linda de ver acontecer e da qual eu tenho muito orgulho e muita gratidão ao Brasil, não é? Portanto, acima de tudo, o sentimento que eu tenho em relação ao Brasil é de gratidão. E eu aqui peço-vos licença, sendo estrangeiro, não é? Para falar sobre o vosso país, porque eu tenho plena consciência do que é um estrangeiro a falar sobre o nosso país, não é? Eu também às vezes aqui em Portugal vejo estrangeiros a falar sobre o meu país e fico sempre assim um pouco com alguma sim, às vezes com certo ceticismo, não é? Como é que este cara está falando de um país que não conhece? Eu tive 13 anos no vosso país e acho hoje que é o país onde eu me sinto bem, não é? Hoje sinto-me bem no Brasil e é o país Miguel, que... se você me permitir, só porque tivemos a entrada do nosso mestre Carvalhosa, seu amigo pessoal, que disse que ia fazer questão de participar desta sessão diretamente do seu apartamento de Paris, na sua temporada, Meu mestre. Deus, E eu meu chego Deus. lá, hein, mestre? Pelo menos para Professor, fazer uma visita. professor Modesto, Está eu calmo e mudo, passo-lhe a professor. Professor, palavra, você está no professor. mudo, professor. A sua chegada é um evento neste encontro e eu calmo-me, remeto-me aqui à minha insignificância perante a sua presença e passo-lhe a palavra. O senhor tem o palco. Para mim é um prazer estar com vocês novamente, tendo aí como o principal orador aí o Miguel, que é meu velho amigo, que foi meu chefe durante muitos anos como Ao presidente do contrário, né, professor? Ao contrário, ao contrário. E, modo que eu fico muito contente de estar novamente com todos vocês aqui nessa data que vai ser muito importante para os nossos estudos e nossas reflexões. Muito obrigado. Obrigado pelas suas palavras, professor. Mas estava dizendo, obrigado Alexandre, porque eu na tela que eu tenho aqui não estava vendo a entrada do professor, obrigado por ter chamado a atenção. E não vou perder mais tempo cumprimentando muitos amigos que vejo aqui, vi aqui Luís Augusto também da Eletrobras, muitos amigos que conheço de longa data, não vou poder cumprimentar a todos porque perderíamos aqui muito tempo, mas queria registrar a presença de todos e queria agradecer a vossa gentileza de estarem aqui hoje. Mas dizia, portanto, esses 13 anos e trabalhando com pessoas como o professor Modesto Carvalhosa, Pedro Malan, Francisco Pitela, Juliana Rosenbaum foram os nossos conselheiros independentes no nosso conselho, José Luís Alqueres, também no conselho da EDP e no conselho do Instituto, pessoas que eu respeito muito, que eu admiro muito e com quem eu aprendi muito nessa década, não é? Dos 37 aos 50 anos, e continuei aprendendo depois, enquanto assumi a presidência do conselho aqui da EDP Brasil, estes últimos 2 anos como chairman do EDP Brasil. Mas, enfim, portanto, eu hoje, Alexandre, o que eu tinha para partilhar uma reflexão sobre sustentabilidade, um pouco aqui para ser o início da nossa conversa e depois disponível para, enfim, para perguntas, para um diálogo, não é? Que eu acho que é isso que é mais importante. E, por favor, me interrompam sempre que acharem necessário e pare-me, Alexandre, porque eu gosto de falar. Portanto, se você não me para, eu fico aqui ocupando a vossa agenda e o vosso tempo para além da conta, não é? Eu não quero fazer isso e quero respeitar o vosso tempo. Eu tenho aqui vou tentar, portanto, hoje, na condição de desempregado, estou sem suporte de sistemas de informação e da empresa onde eu trabalhava, portanto, vou tentar não ficar mal nesta interação. Deixem-me só abrir aqui
aqui uma apresentação que eu queria partilhar convosco. Bem, então vamos lá, só para tentar ganhar aqui o ritmo da conversa. Primeiro, convicção é que o mundo se orientou sempre numa luta entre o homem e a natureza, não é? E essa luta tem milénios, não é uma luta de agora, não é? Ou seja, nós próprios, quando olhamos para a história recente, não é? E vemos, sei lá, aí no Brasil, a exaltação do papel dos bandeirantes que entraram pelo país e que descobriram, enfim, o território brasileiro, não é? Na prática é sempre a confrontação entre o homem e a natureza, não é? A nossa vida, a nossa história é sempre a conquista da natureza. Isso obviamente tem resultados que estão muito evidentes no à nossa volta, não é? Na condição que nós hoje vivemos no planeta. E dar-vos um pouco de cor sobre isso, que eu acho que neste período em que tive responsabilidade mundial por esta área de sustentabilidade, estudei bastante este assunto e acho que fiquei com uma noção mais nítida do que é que se está passando, não é? Ou seja, há hoje um teto ecológico, há um limite ecológico, se quisermos, para aquilo que são, em particular, as emissões que estão na atmosfera e que induzem o efeito estufa, e que se elas não forem paradas, não forem atenuadas, nós vamos ter um aquecimento do planeta que pode ser muito gravoso, não é? Ou seja, o que está hoje é se quisermos, um orçamento de carbono, que existe hoje um consenso científico para um orçamento de carbono, que está sendo consumido ano a ano, 40, 50 gigatoneladas todos os anos, e que se nós não o pararmos, não o atenuarmos nos próximos anos, vamos ter um aumento da temperatura acima do limiar de 1,5 graus, que é hoje o que a ciência diz que nos permitiria manter o planeta mais ou menos na sua condição atual. E isso nós sabemos que já vai ser muito difícil, não é? Hoje, um olhar um pouco mais realista, talvez mais cético, é dizer que é impossível, porque já temos 1,1 grau de aumento de temperatura em relação ao período pré-industrial. Não é? Portanto, 1,5 graus até ao final do século é quase impossível não ser atingido. Não é? Portanto, temos até 2031, é o limite que está mais ou menos estimado, temos alguns anos mais, mas esgota esse budget, não é? Esse orçamento de carbono que nós temos para libertar para a atmosfera. Portanto, temos basicamente menos de uma década, não é? Para tentar reverter essa progressiva aquecimento do planeta e todas as consequências que isso tem no nosso ecossistema e na nossa vivência no planeta Terra. Depois, os efeitos que estão hoje já visíveis são efeitos extremamente impactantes, não é? Este aqui é um exemplo. Desde 1980 já duplicaram as tempestades que são registadas no planeta, não é? E as falhas de energia elétrica também já duplicaram desde 2003, por exemplo, não é? Portanto, na prática o que nós temos, o que está a acontecer é uma concentração em poucos anos, em poucas décadas, daquilo que eram desastres naturais que aconteciam ao longo de séculos, não é? E agora estão concentrados num período de tempo muito curto, não é? Estão acontecendo de uma forma muito acelerada. Outra coisa que nos diz muito a vocês, brasileiros, a mim, apaixonado pelo país, e tive a oportunidade de conhecer a Amazónia quando fizemos projetos de energia alguns desenvolvidos na Amazónia, que à luz do que sabemos hoje, possivelmente já não teriam sido construídos, porque os critérios ambientais são hoje muito mais restritivos e nós temos consciência muito maior daquilo que são os impactos no meio ambiente, mas num dado momento o país precisava de energia e foi isso que foi feito. A minha empresa, a empresa à qual eu pertenci, teve projetos destes, não é? Nós construímos 3 usinas na região amazónica, na divisa entre o Amapá e o Pará e no Mato Grosso, e portanto hoje, olhando para trás, e a EDP cessou de fazer projetos hidrelétricos no país, no Brasil e no resto do mundo, muito por questões ambientais, mas sabemos que no caso da Amazónia, que é um ecossistema muito sensível, um desmatamento na casa dos 40% pode savanizar a Amazónia, não é? Como nós sabemos. Hoje sabemos também que o nível de desmatamento da Amazónia está na ordem dos 20%. Talvez uma coisa que muitos possam não ter presente é que 49% das emissões brasileiras, o Brasil é o 5º maior país do mundo em termos de emissões,
de carbono. Portanto, é um grande emissor. Metade dessas emissões resultam do desmatamento dos biomas brasileiros. Não só da Amazónia, não é? Dos 6 biomas brasileiros, mas a Amazónia, sendo o maior, tem, digamos, uma proeminência muito grande nesse perfil das emissões. Mais 21%, portanto, se quisermos, 70%, que são os 49%, mais os 21%, são do chamado land use, não é? Portanto, o uso da terra, agronegócio, toda a parte de agricultura e pecuária, não é? São mais 21% das emissões brasileiras. Portanto, 70% das emissões brasileiras são floresta e agronegócio. Agronegócio, toda a parte da utilização da terra, não é? O chamado land use. Portanto, é só para termos noção, também vão ver à frente que isso também confere ao Brasil uma grande oportunidade, que é de ser o país do mundo com maior potencial para as chamadas Nature-Based Solutions, as soluções baseadas na natureza, não é? Que nos permitem pensar em sumidouros, em captura de carbono, em repor o equilíbrio do meio ambiente, evitando o desmatamento dos biomas brasileiros. Mas, portanto, 40% de desmatamento pode conduzir a uma savanização que seria dramática para o mundo, não é? Depois, outro indicador interessante aqui é a subida dos oceanos. Interessante, diria mais pelo grotesco que isto mostra, o planeta, não é? O nível das águas pode subir 60 metros se a temperatura no mundo galgar mais 8 graus centígrados, não é? Isso significava que 1/3 do planeta ficaria inabitável, não é? Sei lá, cidades nas costas da Índia, né? Muitas zonas costeiras. Miami é uma das cidades que está exposta a isto, como nós sabemos já hoje. Muitas cidades que seriam inundadas com um aumento de gelo e um aumento de temperaturas desta dimensão. Muita desta informação faz parte de um livro interessante do David Wallace Wells, não é? Que é A Terra Inabitável, ou O Planeta Inabitável, e portanto ele mostra, com estes dados que eu estou aqui partilhando, o quão grave já é a mudança climática e os efeitos no meio ambiente. Outro indicador interessante, 95% da população mundial respira um ar perigosamente poluído, não é? E 7 milhões de pessoas morrem no mundo ainda devido à poluição do ar, não é? Portanto, nós tivemos na Covid, por exemplo, uma tragédia humana desta escala, não é? Mas todos os anos morrem 7 milhões de pessoas por questões de doenças respiratórias que não têm a ver com o Covid e têm a ver com a qualidade do ar que nós respiramos, não é? Portanto, um efeito que não é só de aumento da temperatura, também é da qualidade do próprio ar. Oceanos, este aqui para mim foi uma descoberta, eu não sabia isto. Mas há um chamado 7º continente hoje, que é um continente de plásticos, é chamada Grande Ilha de Lixo, no Pacífico. É o chamado 7º continente. Tem 3 vezes a dimensão da França, 15 vezes a dimensão de Portugal ou de Pernambuco, são um país e um estado mais ou menos com a mesma dimensão. Portanto, vocês imaginam o que é? É uma ilha gigante de plásticos que circulam no Pacífico, não é? Portanto, é um continente de plásticos. E outro indicador que me impressionou muito é o que é que nós comemos na nossa dieta de frutos do mar. 11.000 partículas de microplástico todos os anos por ingerirmos uma dieta de frutos do mar, não é? Porque comermos regularmente frutos do mar. Portanto, é uma coisa que é aterradora, nós não temos consciência disto enquanto não estudamos estas coisas. Outro indicador que me parece impressionante. 1.000 milhões de pessoas que até 2050 podem ser impactadas pela mudança climática. São chamados refugiados climáticos. São pessoas que vão ter que mudar as suas casas, vão ter que mobilizar-se para outras regiões do mundo, porque não podem viver nos seus locais de origem, nos locais onde nasceram, não é? Portanto, quando nós ouvimos falar na guerra, hoje em dia há muitos refugiados, não é? Como vocês veem no Mediterrâneo, não é? Que vêm para a Europa, etc. O clima vai produzir uma vaga de refugiados muito maior do que essas que são produzidos pelas guerras mundiais, não é? Pelo terrorismo, pelas guerras que estão hoje à escala mundial. Depois, outro indicador que para mim foi assim surpreendente, que é com o degelo, há 1 milhão de vírus não conhecidos que vão ser libertados da crosta terrestre, e neste caso do gelo, não é? Onde eles podem estar hoje em dia congelados, não é? Portanto, as alterações climáticas são um multiplicador
destas pandemias que nós sofremos, uma delas agora com o Covid-19, e enfim, poderão vir outras pela frente. Os cientistas estimam que há 1 milhão de vírus que podem ser libertados, né, neste processo todo de alteração climática e de gelo das calotes polares, não é, no Polo Sul e no Polo Norte. E, portanto, a consciência, o Covid, efetivamente, foi um wake-up call, não é? Foi um cair de ficha, não é? Estamos num mundo diferente. E quando nós vimos as cidades quase sendo reconquistadas pela natureza, não é? Muita da fauna, não é? Nós já víamos algumas fotografias das cidades pelo mundo fora, com a fauna dos ecossistemas circundantes, entrando nas cidades e voltando a reabitar espaços que tinham sido roubados à natureza. Tudo isto, não é? E a poluição desceu na casa dos 2 dígitos também, nesses momentos de lockdown. Nós vemos que é possível, de alguma maneira, travar esta caminhada, não é? E enfim, uma reflexão à volta disso que eu também gostava de partilhar convosco. Não vou perder muito tempo aqui, mas era só para dizer, em Davos 2020, mesmo antes de começar a pandemia, em março de 2020, ninguém projetava, isto era a lista dos assuntos que podiam ser mais impactantes, a sua probabilidade e o seu impacto podiam ser mais impactantes para o mundo, não é? E as doenças infecciosas estavam em 10º lugar de impacto e nem apareciam nas probabilidades das 10 mais prováveis, não é? De impactos, riscos que o mundo passa. E estávamos em Davos 2020, fevereiro, acho eu, os grandes líderes mundiais reunidos, olhando para aquilo que são os riscos do planeta. A 1 mês do Covid-19, ninguém sabia, não é? Portanto, isto só mostra um pouco a nossa ignorância à escala planetária do que é que se passa no mundo, não é? E aqui este é um exemplo que acho que é muito grotesco. 1 mês antes de começar uma pandemia de 2 anos, que nos vitimou milhões de pessoas e que nos manteve em casa durante inúmeros meses seguidos, não é? Portanto, os grandes líderes mundiais não tinham noção disso. Depois, aqui, basicamente, uma provocação, quer dizer assim, quando nós pensamos que dominámos o Covid, não é? São aquelas duas ondazinhas ali pequenas, não é? E tem aqueles 2 médicos ali olhando para o Covid completamente dominado, mas infelizmente pode haver uma onda muito maior, não é? Que está lá atrás, que ninguém está querendo dar muito crédito, porque são alterações que vão ser progressivas e que vão sendo sentidas de uma maneira ainda muito paulatina, não é? E eu às vezes penso, eu estou aqui em Lisboa ainda, não é? Lisboa tem um sol maravilhoso, um céu azul lindo, e eu às vezes duvido, não é? Mas será que a alteração climática ocorre, não é? E nós depois começamos a ver as estatísticas, começamos a ver muitos locais do mundo onde isso já é mais evidente, e efetivamente acho que ainda existe um certo ceticismo em relação a esta mudança climática, não é? Mas, portanto, é sobre isto que eu acho que nós temos que refletir, e o Brasil, sendo esta superpotência da sustentabilidade, acho que tem um papel central. Para mim, o Brasil é o centro do mundo para este debate climático. Não pode não ser, não é? E tomar consciência, e essa é uma reflexão que eu também gostava de vos convidar, que é os modelos de sustentabilidade hoje são modelos ainda, diria, insuficientes, incompletos. E eu aqui ponho o dedo, aponto o dedo ao chamado desenvolvimento sustentável e ao ESG, não é? São os 2 paradigmas hoje ainda muito presentes no nosso mundo corporativo, no nosso dia-a-dia, e que eu, nessa reflexão que tenho andado a construir, gostaria de colocar um dedo na ferida, não é? E é, primeiro, em relação ao desenvolvimento sustentável. A palavra desenvolvimento, etimologicamente, são 2 partículas, não é? São dois significados. Des é uma negação, não é? Não, significa não. Envolvimento. Portanto, desenvolvimento, na prática, é o desvelar, é o revelar, é o abrir daquilo que está envolvido. Na prática é a natureza, não é? O que está envolvido é a natureza. Portanto, desenvolvimento é o desvelar da natureza. E depois nós colocamos uma palavrazinha de veludo, que se chama sustentável. Veludo, não é? É uma palavra macia, que nos faz pensar que esse desenvolvimento é em benefício do mundo, não é? Mas na prática, indo também às raízes desta palavra, não é? Sustentável vem da palavra latina sustentare. Sustentare significa suportar, significa
na prática, sustentar aquilo que é esse desenvolvimento, esse desvelar da natureza, para sustentar a humanidade, não é? Portanto, desenvolvimento sustentável, para mim, é uma inconsistência nos seus termos. É uma contradição nos seus termos. Significa desvelar a natureza para sustentar a humanidade. Não é? Portanto, não pode ser sustentável naquele ideal que nós temos de alguma coisa que se perpetua para as próximas gerações, de que mantém a sua integridade. E, portanto, eu tenho uma tese que o professor Modesto Carvalhosa conhece e que hoje não vou conseguir partilhá-la na totalidade aqui, mas que nós temos que evoluir para um conceito de evolução integral. Evolução integral significa o mundo está em mudança, não há como pará-lo, temos que fazer evoluí-lo. Mas não apenas com fatores funcionais, como estão hoje refletidos nos 17 ODS das Nações Unidas, não é? Mas há que incluir outras dimensões. Eu vou partilhar aqui uma delas aqui convosco hoje. Nomeadamente as dimensões intangíveis, que é aquilo que muda o que está na nossa cabeça, não é? Os 17 ODS das Nações Unidas são todos de caráter muito funcional. Reduzir as emissões, travar a acidificação dos oceanos, resolver a fome no mundo, desenvolver as cidades de uma forma sustentável. Tudo isso são as coisas funcionais que são necessárias. Mas ninguém está preocupado com aquilo que é o modelo mental, com aquilo que é o que está nas nossas cabeças e que nos faz ter hoje o mundo em que nós vivemos, não é? E, portanto, eu desenvolvi um pouquinho essa tese, não é? De que é preciso mudar a moralidade, a ética, a moral da sociedade. É preciso olhar para as dimensões mais intangíveis, para a cultura, para as artes, para o conhecimento que nós produzimos nos vários domínios do conhecimento, para a espiritualidade, para as religiões. São temas que não estão de maneira nenhuma refletidos nos modelos de desenvolvimento sustentável e que, na minha perspectiva, acho que têm que ser incorporadas, não é? Ou seja, mesma coisa que uma empresa. E a Vicky está aí, eu já vi a nossa especialista de cultura e que nós respeitamos muito, cultura corporativa. As empresas refletem sobre cultura, não é? Para mudarem para se transformarem. Não se compreende como é que os países, as nações, o mundo não reflete sobre a ética, sobre os seus modelos, não é? De moralidade, que é isso que nos faz transformar o mundo, não é? À escala global. ESG também para mim é uma ratoeira, confesso. Porque é que eu não gosto do ESG? Apesar de ser o discurso corporativo, eu faço parte de uma organização que também fala nestas coisas, fazia parte, e se tudo correr bem, farei parte de uma nova organização que também tem isto no centro da sua estratégia. Desde logo não compreendo como é que, saltando do triple bottom line, que está aí no meio, não é? O triple bottom line da sustentabilidade tem 3 peças. A económica, a social e a ambiental. Não se compreende como é que, saltando para o ESG, o ESG está à esquerda, se perdeu a economia. Portanto, o ESG é ambiente, sociedade e governança. E a economia desapareceu no meio disto? É óbvio que nós precisamos de economia para desenvolver as nossas atividades, para partilhar riqueza, para distribuir riqueza, para eliminar as desigualdades sociais, tudo isso. Mas numa arte mágica, quando saltamos do triple bottom line da sustentabilidade para o ESG, desaparece o E da economia. E muitos outros E's que não estão aí, e sobre os quais, pronto, também tenho estado a pensar. Mas, portanto, aí é óbvio que a economia tem que fazer parte. A economia tem que ser circular, tem que ser regenerativa, tem que ser redistributiva, mas é um elemento, é um exemplo, só para dizer porque é que eu acho que ESG é um framework incompleto. Não é? Faltam outros E's. Falta o E da estética, falta o E da ética, falta o E da espiritualidade. Portanto, há outras dimensões que aqui não estão e que julgo que têm que ser incorporadas. Apesar de tudo, há aqui um framework, que este está do lado direito, que é da economia donut. Não é? Nós já tivemos aqui no programa de Virtuosos, de Alexandre, já tivemos aqui, pela boca de um dos autores, a explicação. E eu gosto muito deste framework, acho que é dos mais completos, tem uma visão holística. Apesar de tudo, eu acho que ainda assim é um framework que só se atenta mais às questões mais funcionais, mais concretas, e não escala para uma dimensão daquilo que é o intangível, daquilo que é ser humano, não é? Daquilo que é verdadeiramente a humanidade, não é? Aquilo que que significa ser humano, não é? Que significa ser parte da humanidade.
Portanto, a tese é um pouquinho esta. Eu acho que é preciso uma visão mais holística da sustentabilidade do que esta que nós temos hoje, não é? Que é um pouquinho sincopada. Gosto desta visão, que é uma das dimensões que eu acho que tem que ser incorporada, não é? Que o nosso mundo não está preparado para lidar com o biocídio ou com o geocídio, não é? O geocídio digamos, o atentado da biosfera, não é? do nosso ecossistema na Terra. Nós lidamos com o suicídio, com o homicídio, com todas essas dimensões diria, mais dominadas, mais controladas, mas não estamos preparados para lidar com o assassinato da biodiversidade, com o assassinato da terra. Isto é de um ecologista, não é? Thomas Berry, que é um ecologista americano, creio eu. E, portanto, eu gosto muito desta visão do professor Clóvis de Barros, de que a ética é uma inteligência compartilhada ao serviço do aperfeiçoamento da convivência, não é? E acho que esta ética tem que ser um pouquinho uma visão mais alargada. E, portanto, reescrevi um pouco esta definição do Clóvis de Barros, que é uma inteligência compartilhada ao serviço do aperfeiçoamento da convivência em sociedade e com a natureza, não é? Uma ética ecológica, uma ética que não é simplesmente da nossa relação entre nós como humanos, mas da nossa relação também com o meio à nossa volta, não é? Com a natureza. E é a ética que é a base desse tal humanismo ecológico, que eu diria que o Brasil é o anfitrião. O Brasil é, por natureza, um anfitrião. E agora gostava de vos convidar nessa viagem, não é? De que vocês conhecem muito melhor que eu. Eu peço desculpa se cometer aqui alguma imprecisão relativa ao país, porque, enfim, é o olhar de um estrangeiro e, portanto, peço imensa desculpa se vocês encontrarem aqui alguma imprecisão, que eu lamento e corrigirei com muito bom grado, mas é aquilo que eu vejo, enfim, como observador externo. O Brasil é a 10ª maior economia do mundo. O Brasil é a 7ª maior população do mundo. O Brasil é o 5º maior território do mundo, não é? Em termos de área geográfica, 7ª população em termos de número de habitantes. O Brasil é o 4º país do mundo em termos de área cultivável e 3 vezes mais produtivo do que a média dos terrenos cultiváveis no resto do planeta, não é? Do meu ponto de vista, o Brasil é o número 1 da sustentabilidade. O Brasil tem a maior floresta tropical do mundo. O Brasil é o líder em biodiversidade. 20% da biodiversidade mundial está no Brasil. 20% da biodiversidade mundial está concentrada num único país. O mundo tem mais de 200 países. Há um país que tem 20%, tem 1/5 da biodiversidade mundial. É uma coisa excepcional, não é? Que eu admiro, que eu venero, não é? É a maior reserva de água potável do mundo. O Brasil tem 15% de toda a água potável do mundo, água doce. Portanto, mais uma vez, há 200 países no mundo. Há um país que tem 15% de toda a água do mundo, não é? Portanto, imaginemos o que é que isto significa. É o país que tem maior potencial das chamadas Nature-Based Solutions, não é? De abate de CO2, portanto, de poder reduzir emissões de CO2, não é? A matriz energética mais limpa do mundo. Daqui a pouco já vou entrar um pouco mais nisso. 85% da energia gerada no Brasil, mais de 85%, é renovável, não é? Fontes renováveis, eólica, solar, enfim. E depois a última dimensão que para mim é excepcional, eu adoro, sou apaixonado por esta dimensão, que é da sociodiversidade. Alexandre, eu não sei se você tem noção quantas etnias é que há na China. A China tem 1,3 bilhões de pessoas. Quantas etnias é que tem na China? Não tenho ideia. Eu imagino que sejam, não sei, na casa dos centenas? São 56 etnias na China. Eu estive na China há umas semanas. 56. O Brasil tem 215 milhões de habitantes e tem mais de 300 etnias. 300 etnias. O Brasil tem 175 línguas, que é uma coisa excepcional. Além do português, tem 175 línguas. Isto é informação do Museu da Língua Portuguesa, como vocês sabem, a EDP foi uma das patrocinadoras principais do Museu da Língua Portuguesa. 175 línguas, é uma coisa maravilhosa. Eu diria, é a Disneylândia da sociodiversidade. É um país que tem, na confluência das suas culturas africana, europeia, indígena, tem uma diversidade dos seus povos, do seu povo, que é maravilhosa. Isso dá-lhe uma potência gigante à escala mundial. Isso tem que ser muito, muito respeitado, muito valorizado e faz parte desta equação que eu defendo do tal humanismo ecológico. Esta dimensão social está aqui em particular, está aqui refletida de uma certa forma na parte da sociodiversidade.
Mas não só na sociodiversidade, já vou dar ali mais um exemplo. Não vou correr aqui porque acho que seria muito maçador. Créditos de carbono, hidrogênio verde, energias renováveis, petróleo de baixa intensidade carbónica, utilização da biomassa, agricultura sustentável, produtor verde, produtos verdes. Qualquer lado onde nós nos viremos, o Brasil tem alguma coisa de especial neste domínio da sustentabilidade. Portanto, essa é a tese que eu gosto de defender, que é o país tem uma, digamos, uma legitimidade para ser um hub climático, ser o centro do mundo da discussão climática, da discussão ambiental. E não é só nesta dimensão ambiental, não é? Eu depois coloquei aqui o exemplo do Edu Lira, não é? Do Gerando Falcões, que todos conhecem muito bem, deste projeto de Favela 3D, não é? É só um exemplo. Inovação social à escala continental. Inovação social à escala continental. Mesmo quando nós refletimos nas fraturas sociais que há no Brasil, e sabemos que isso é uma coisa que nos dói muito, não é? E eu mesmo sendo estrangeiro é uma coisa que sinto-me brasileiro, sinceramente, quando vejo as fraturas sociais do país, não é? Tenho casa em São Paulo, tenho residência em São Paulo, e vejo as ruas, não é? E sei o que é que isto significa na vivência do povo. Mas vejo isto também pelo lado da oportunidade, não é? Ou seja, soluções como esta do Edu Lira, soluções que podem ser soluções do mundo, à escala continental, não é? Soluções que não são só de um país, mas podem ser soluções do mundo. E por isso acho que esse também pode ser visto como um ponto de atenção, como um ponto de preocupação, mas também como um ponto de grande potencialidade, não é? A dimensão social. Não é? E quando olhamos para essa visão do humanismo ecológico, não é só a parte da natureza, também é a parte da sociedade, com a sua sociodiversidade, com a sua capacidade de inovar em termos sociais. Costumo dar dois exemplos sempre. SUS. O SUS, que todos nós sabemos, eu próprio já fui utilizador do SUS quando estava aí no Brasil, em situações de emergência, foi muito bem tratado. E sabemos que é um dos sistemas de saúde do mundo com maior capilaridade. Durante o Covid-19 conseguiu ministrar vacinas a 200 milhões de brasileiros, ou quase todos, e é um instrumento de grande alcance no trabalho social que o país faz. Senai. O Senai, desde a época Vargas, formou 73 milhões de brasileiros. A época Vargas, 1942, fundação do Senai. 73 milhões de brasileiros foram formados pelo Senai. Mais de 400, eu tinha este número, minha mulher disse que estava errado, não sei. Pensava que eram 400, ela disse, não, esquece esse número, não são 400 mil, são mais. Minha baiana, ela põe-me na ordem, ela ensina-me as coisas como elas são. Mas, portanto, o número que eu tinha era 400 mil, podem ser mais. Centenas de milhares de brasileiros formados anualmente com competências para o setor industrial. Não é? Eu tenho um número acumulado, são 73 milhões desde 1942, anualmente são muitas centenas de milhares de brasileiros formados através do Senai. E por aí vamos. Não é? Daria muitos exemplos nesta dimensão da inovação social. Não é? Ter capacidade de chegar num país de dimensão continental aos 4 cantos do país com soluções que podem ser soluções para o mundo e não apenas para o Brasil. Mas isto não é só assim, olhar em termos, se quisermos, do ambiente, é também uma oportunidade económica muito concreta. Não vou poder entrar em detalhe aqui, mas um estudo da BCG, não é? Da Boston Consulting, que diz que há uma oportunidade de 2 a 3 trilhões de dólares, 2 a 3 trilhões de dólares, o dólar agora está um pouquinho mais fraco, não é? Felizmente, o real valorizou um pouquinho, o dólar baixou abaixo dos 5, ontem estava 4,95, acho eu. Mas 2 a 3 trilhões de dólares, multiplicamos por 5, não é? Para passar para reais, até 2050 em 4 áreas: energia limpa, mercados de carbono, agricultura sustentável e indústria verde. O Brasil pode ser, como a BCG coloca, o hub climático para nestas 4 dimensões, uma oportunidade de investimento gigantesca. E vou passar aqui mais aceleradamente para não tomar muito tempo, Alexandre, porque eu acho que o ideal era, ainda temos um pouco de tempo também para bater um papo e não estarmos só nesta apresentação. Sim. Portanto, aqui tenho informação mais sobre energia limpa, sobre mercado de carbono, sobre agricultura sustentável. O Brasil é um dos países do mundo que está a ter as experiências mais efetivas
da chamada agricultura regenerativa, que é a fusão entre a floresta, que não é necessário ser derrubada, e o agronegócio, a agricultura, não é? Ou seja, a fronteira da soja, por exemplo, que nós sabemos que está entrando pela Amazónia adentro, não é? Há hoje outras soluções mais sustentáveis de fazer a mistura entre floresta e agricultura, e o Brasil, desde 2005 a 2020, teve 10 vezes de aumento na sua área de agricultura regenerativa, não é? Portanto, essa é acho que é uma dimensão que o Brasil tem muito para ensinar ao mundo, não é? Como é que se casam a floresta com a agricultura. Indústria verde, aqui está um exemplo de uma usina de cimentos, tinha que ser Votorantim, que vai ser meu acionista na CCR, mas podia ser de qualquer outra cimenteira brasileira. Esta aqui é da Votorantim, e só para mostrar que o cimento brasileiro é o cimento com intensidade carbónica mais baixo do mundo, está em 11% a menos da média mundial, portanto, até pela matriz energética, que no Brasil é muito limpa, não é? Portanto, o cimento brasileiro, apesar de ser, obviamente, enfim, um impacto na natureza, etc., tem uma intensidade carbónica mais baixa. Portanto, resumindo, uma grande oportunidade, mas também uma grande responsabilidade para os líderes brasileiros, não é? Ou seja, isto coloca-nos, e eu também vou agora ir para o Brasil novamente, também com essa responsabilidade de ajudar o país a posicionar-se, e a empresa para onde vou trabalhar, uma empresa de infraestrutura de mobilidade, tem inevitavelmente também um papel a jogar nesta equação, e portanto, espero poder contribuir também nesta equação da sustentabilidade através da mobilidade. E aqui já entro aqui um pouquinho na tese do livro, Alexandre, que não vou conseguir hoje desenvolver toda, porque pronto, estamos limitados do tempo, mas um pouco nesta dimensão que é uma liderança centrada no bem maior, não é? Ou seja, aquilo que eu aprendi nos 13 anos de Brasil e num processo de amadurecimento, vamos ver no modelo seguinte, que é as lideranças têm que ter como propósito maior o bem comum, o bem da sociedade, não é? E obviamente se isso acontece, este gráfico está representado desta forma, não é? Portanto, se no centro do nosso foco estiver o bem da sociedade, obviamente a cultura da empresa é influenciada, primeira camada, não é? Ou seja, eu quero fazer o bem, a cultura da minha empresa vai ser, obviamente, o reflexo disso. A reputação da empresa vai ser beneficiada, naturalmente, porque se eu quero fazer o bem, se as pessoas têm uma cultura adequada, elas vão estar, naturalmente, transmitindo uma imagem boa da companhia. E, na última consequência, vou estar gerando valor para os acionistas e vou estar gerando impacto positivo para o meio ambiente e para a sociedade à minha volta, não é? Mas o essencial, o core do foco da liderança é este, é pensar o bem maior, não é? E neste caso eu coloquei aqui, pensar Brasil, pensar o que é que nós temos que fazer para melhorar o Brasil, para poder pôr o Brasil no topo do topo daquilo que é o seu potencial máximo em termos, neste caso, da sustentabilidade, que é a tese que eu estou aqui apresentando, de uma certa forma. Depois, este modelo, o modelo anterior que eu mostrei destas bolas concêntricas, foi o resultado desta evolução que eu aqui tenho representado. Este é um dos modelos em que estive trabalhando, que tem, se quiserem, 4 estágios de maturidade, não é? Portanto, o estágio o M1 cá em baixo, que é aquele modelo em que o líder utiliza a sua inteligência cognitiva e em que o seu estilo de liderança é um estilo de liderança operacional e financeiro. E o líder está focado na criação de valor. Portanto, esta camada, a primeira camada, não é? A primeira, isto é já não me lembro como é que se chama no Brasil, aqueles pastéis que têm várias camadas. Portanto, a primeira camada é a camada, e para mim, isto foi na minha evolução como líder, foi os primeiros 3 anos, vamos dizer assim. Trazemos uma inteligência cognitiva que os nossos pais nos deram, temos que saber gerir uma empresa, gerir a empresa em termos operacionais, em termos financeiros, e hoje em dia, muito consensuado, não é? Criar valor compartilhado para todos, etc. Foco operacional. Uma segunda camada que eu chamo de socioemocional, e uma inteligência que já é mais de uma liderança relacional, e que o foco dessa liderança é na reputação da empresa. Ou seja, estabelecer uma relação com todos os stakeholders, com o universo, com a constelação de stakeholders à nossa volta, e em que o foco é a reputação da empresa. Não é? Isso para mim aconteceu ali entre o 3º e o 5º ano, não é? Da minha maturação como líder, como CEO da empresa. Depois uma terceira camada, que eu chamo de camada cultural, que é entender que
o Alexandre sendo paulista, onde é que você nasceu, Alexandre, recorda-me? Eu nasci no norte do país, é uma surpresa para todos, no estado do Pará. Pará, o Alexandre Em Belém. Belém do Pará. Portanto, o Alexandre tendo nascido no Pará é diferente da Ângela, que nasceu aonde, Ângela? Em São José dos Campos, interior de São Paulo, terra do Ita, Embraer e tudo mais. Paulista, exatamente. Ou do Miguel, que é português, ou de todos nós somos diferentes. Isto para mim levou-me ali essa inteligência e entender que essas características culturais são muito relevantes no fazer negócio, na forma como fazemos negócio. Fazer negócio com um gaúcho é diferente de fazer negócio com um catarinense, é diferente de fazer negócio com um paranaense, com um paulista, com um paulistano, com um baiano, com um pernambucano. São tudo pessoas diferentes. E essa característica de cultural, essa interculturalidade, essas características culturais são muito importantes na maneira de liderar uma organização culturalmente diversa. Não é? E para mim, como era CEO de uma multinacional, ainda mais importante, porque tinha que fazer a translação entre um internacional, um europeu e uma cultura local no Brasil, que não é só uma cultura, são várias culturas. Não é? E temos que entender isso. E esse é o momento em que aparece uma liderança baseada em valores, não é uma liderança operacional nem financeira, baseada em valores, e em que se produz uma transformação cultural. Não é? É a possibilidade do líder conseguir fazer uma transformação cultural. Começa a ter as ferramentas para liderar orientado por valores e poder mexer na cultura da empresa. E depois uma quarta camada, confesso que me levou muito tempo a chegar a essa camada, os 10 anos que estive no Brasil, não é? Que eu chamo de uma camada espiritual, que é a camada em que a liderança está orientada ao serviço da sociedade. Ao serviço da sociedade. E em que o objetivo da liderança é o bem maior. Não é? E, portanto, é aquele foco que estávamos atrás, tínhamos visto naquele modelo anterior, não é? O foco no propósito, o foco no bem maior, que eu tinha ali colocado, o foco no Brasil, de uma certa forma, não é? Quando nós, e quando falamos de mudanças climáticas, o foco no globo, não é? Se quisermos, requer uma liderança espiritual, mas não é espiritual na dimensão religiosa, é espiritual em duas dimensões: autoconhecimento, como é que nós nos conhecemos a nós próprios, e cosmovisão, não é? Como é que nós entendemos que é o nosso papel? O que é que eu estou fazendo aqui no mundo? Cosmovisão, o que é que eu sou, não é? Nesta equação da vida, não é? A existência humana, o que é que significa existir, não é? O que é que significa viver, não é? E qual é o meu papel no meio disso tudo, não é? E em particular como líder, não é? Portanto, espiritualidade não se confundir com religiosidade, são coisas completamente diferentes. E gostava de deixar isso muito frisado, não é? Nem confundir com espírita, não é? Não tem nada a ver com movimento espírita, não é nada disso. Espiritualidade, para mim, significa autoconhecimento e uma visão do cosmos, cosmovisão, não é? Como é que eu interpreto o meu papel no meio do mundo, não é? No meio do cosmos. E aqui estavam 4 estágios de maturidade, perdão. Portanto, o M1 para o M2, o M2 para o M3 e para o M4, não é? São patamares, se quisermos, de maturação de um líder. Portanto, para mim, este foi o meu caminho. E este programa de lideranças virtuosas, como é óbvio, colocou-me, ajudou-me, Alexandre, na última camada deste patamar, não é? Esta camada lá de cima, em que nós desenvolvemos uma visão ética do mundo, em que estamos orientados para o bem maior. Este é o foco deste programa. Portanto, foi a cerejinha, Alexandre. A cereja em cima do bolo dos 13 anos no Brasil foi este programa convosco, não é? Nos sentimos muito honrados em, de alguma maneira, contribuir. É um aprendizado mútuo, Miguel. Acho que um aprende com o outro, né? Muito obrigado mesmo. Acho que é um elogio e um reconhecimento sentido, e vindo do fundo do coração. Tenho muito respeito pelo seu trabalho, Alexandre, da Ângela, todos os colegas que aqui estão, com este propósito, não é? Sermos melhores seres humanos e sermos melhores profissionais, não é? Acho que isso nos une a todos, não é? À volta deste grupo aqui. E depois tenho uma reflexão, se vocês quiserem entrar um pouco mais sobre isto, podemos, que são necessárias competências diferentes. E eu dividi-as, desenvolvi 12 competências, estudei 12 competências, dividi-as em 4 grupos que aqui estão mencionados. Aquilo que eu chamei a qualidade da vida interior. O que é que passa dentro da Ângela? O que é que está lá dentro? Na cabeça, no coração, e a qualidade desse mundo interior, não é? Que nós temos, que passa pela espiritualidade, que passa pela sabedoria,
que passa pelo conhecimento, pelo bom senso, várias dimensões, não é? que estive estudando, que estive trabalhando nelas. Depois, a outra que eu chamo é a relação com o tempo. Como é que eu faço a regência do meu tempo? Do tempo presente, da minha relação com o passado e da minha relação com o futuro. Não é? Uma dimensão que eu gosto muito de pensar, a dimensão que é o chamado pensamento de catedral. Pensamento de catedral significa que eu vou fazer muitas coisas como líder, que eu não vou ver o fim delas. Mas eu vou ter que iniciá-las porque elas são necessárias para a organização a longo prazo. E em particular para o mundo, que vamos olhar para a sua condição climática daqui a 50 anos, ou daqui a 20, não é? Em 2050, ou daqui a 70, em 2100. E vou ter que fazer coisas hoje que só são visíveis daqui a décadas, não é? Esse pensamento de catedral é uma coisa que eu acho que hoje em dia os líderes têm que ter, e estamos obrigados a fazê-lo com esta dimensão climática hoje, somos empurrados. E a outra dimensão que é o respeito pela história, não é? Ou seja, olhar para trás e dizer, nós estamos aqui hoje porque alguém foi capaz de trazer esta organização até este ponto e eu não tenho o direito de não respeitar aquilo que foi feito por quem chegou até aqui, não é? Portanto, para mim é muito importante. E o presente, que é como é que eu vou fazer regência do meu tempo e da energia vital, como é que eu administro a minha energia vital, aquilo que me carrega de energia, aquilo que me mantém com vitalidade, não é? Portanto, eu chamo-lhe regência do tempo e da energia vital, não é? Acho que é muito importante para um líder, para uma liderança. Depois a relação com o outro e a relação com o mundo, não é? A dimensão relacional com o outro e a dimensão de o líder no contexto do mundo, não é? E, portanto, eu, para cada uma destas 4 dimensões, desenvolvi três características, 3 traços de liderança que acho que são interessantes e que, quando o livro for publicado, vão estar mais detalhados. E depois termino, Alexandre, vou terminar já aqui para nós podermos ter aqui um tempo de conversa com uma pessoa que eu admiro, Os portugueses não conhecem muito bem, os portugueses conhecem mal Agostinho da Silva, porque, como vocês sabem, Agostinho da Silva viveu décadas, não sei, 40 ou 50 anos no Brasil, não sei, não tenho de cor. Tem mais brasileiro do que português. E ele dizia, não é? Isto é de um historiador, de um sociólogo que o interpreta, não é? E que diz que defendia que o Brasil poderia partir do Brasil a salvação da humanidade, não é? Entendida como cumprimento do plano divino e realização terrena de todas as superiores possibilidades da existência humana, num novo paraíso reconciliador de tempo e eternidade. Isto para mim é lindo. Ou seja, o Brasil, a partir do Brasil, a salvação da humanidade, entendida como cumprimento do plano divino e realização terrena de todas as superiores possibilidades da existência humana, num novo paraíso reconciliador de tempo e eternidade. Esta é uma interpretação daqui do professor que estudava, o professor Paulo Borges, não é? Que estudava Agostinho da Silva, sobre esse papel central do Brasil no mundo. E não podia terminar sem trazer aqui uma nota pessoal e uma nota, obviamente, um pouquinho de Portugalidade também nesta conversa, um pouco de Portugalidade, também gosto muito do Brasil, mas também gosto de Portugal. Para os meus colegas, para os meus congéneres portugueses não ficarem tristes, apesar de muitos brasileiros acharem que Fernando Pessoa é um poeta brasileiro, mas Fernando Pessoa, e ontem escreveram isto numa carta de despedida, não é? E eu achei bonito e disse, vou terminar a conversa com o Alexandre e com os amigos dos Virtuosos, vou terminar com esta carta que me escreveram ontem, não é? Que diz o seguinte: para ser grande, ser inteiro, nada teu exagero ou exclui, ser tudo em cada coisa, põe quanto és no mínimo que fazes. Põe quanto és no mínimo que fazes. E acho que é isto que é o princípio da vida, não é? É sermos inteiros naquilo que nós fazemos. Assim, em cada lago, a lua toda brilha porque a alta vive. Enfim, é um excerto de uma poesia de Fernando Pessoa, com o qual termino, e que acho que, no fundo, remete para a nossa dimensão humana, não é? De nós nos colocarmos inteiros naquilo que nós fazemos e não deixarmos nada, não guardarmos nada para amanhã, não é? Temos 100% daquilo que nós somos naquilo que nós fazemos diariamente. E com isto termino, Alexandre, e estou aberto às vossas perguntas. Miguel, palmas em primeiro lugar, muito emocionante, sobretudo, e obviamente todo mundo aqui, né, percebe, se conecta com você, né, e percebe assim a sua humanidade aflorada,
Realmente é um privilégio, né? Uma alegria. Não tenho nem muito o que falar, para ser muito franco, só saborear, digamos assim, o momento, né? A gente vai abrir aqui para um debate, um diálogo. Eu não quero, né? Eu ficaria fazendo perguntas para você o dia inteiro, mas é importante, acho que nós todos aqui, né, participarmos. A Ângela vai fazer a primeira, mas eu gostaria, Miguel, se puder fazer Por uma favor. pergunta, ou talvez para você elaborar um pouco mais, que obviamente esse seu processo, você, digamos assim, não veio pronto, né? Você foi se desenvolvendo, como você menciona, nos estágios de maturidade. Se você pudesse falar um pouquinho mais da importância do Brasil, em particular, né, acho que talvez até da Bahia, né, da riqueza cultural, e se você puder falar também, que eu acho que essa é uma mensagem importante para muitos executivos, o papel de um conhecimento histórico, o papel da arte, que você mencionou brilhantemente, inclusive como membro lá do Conselho do MASP, para que você possa se desenvolver e ter essa perspectiva mais integrada com o todo, né, de interdependência. Quer dizer, e para uma cultura geral, qual é o papel disso? Que papel teve para você ser o que você é profissionalmente, do ponto de vista muito prático, pragmático, nas decisões que você toma, na cultura que você, enfim, construiu na sua organização, porque muitas vezes, né, as pessoas acreditam que há uma desconexão. Eu vou focar só em temas de negócios, no analítico, no máximo ler alguma coisa que tem que ser muito prática, ali, muito diretamente aplicável, mas em que medida toda essa outra bagagem, que fica muito evidente, obviamente, tudo que você trouxe aqui, foi fundamental para você, né, enfim, ser o que você é hoje e está sempre em construção. E aí a Ângela, por favor. Ângela, só Miguel, se a gente puder tirar foto antes, porque às vezes tem gente Vamos que... sim. Nosso querido mestre Carvalhosa, eu acredito que seja umas 4:30 da tarde aí, mestre. Então, aproveitar aqui o seu momento. Vamos lá, então. 1, 2, 3. Deixa eu ver se todo mundo saiu bem. Ótimo, excelente. Pode responder, Miguel. Vamos lá. Alexandre, eu acho que o primeiro capítulo deste livro chama Um Brasil Transformador. Um Brasil Transformador. Porque eu acho que, efetivamente, o país é um país que tem características únicas e que nos transforma em termos humanos, em pessoas melhores, por tudo o que o país tem, na sua dimensão cultural, na sua dimensão de escala, na sua dimensão social, na sua dimensão humana, na sua dimensão de afetividade, de calor humano, de uma riqueza humana que é inigualável. Não é? Como vocês perceberam, enfim, eu vivo um pouquinho na Europa, tive muitos anos aí, portanto conheço algumas culturas, não é? pelo mundo, como todos nós, não é? E acho que a cultura brasileira é uma cultura, enfim, única, excepcional, e eu tive o privilégio, né, ao serviço da EDP, a quem sou muito grato, de poder, com alto patrocínio de pessoas tão distintas como o professor Modesto Carvalhosa, de poder mergulhar na cultura brasileira sem filtros nenhuns, não é? Portanto, eu absorvi a cultura brasileira com uma sufraguidão obsessiva, não é? A literatura, a música, a história, a cultura indígena, as artes populares, a arte indígena, tudo. E acho que ter conhecido a minha esposa também, acho que isso ajudou muito, não é? Ser casado com uma brasileira, isso ajudou muito. A Bahia, como vocês sabem, é para mim, um dos estados muito especiais no Brasil. São todos os estados têm a sua beleza e a sua identidade, mas eu gosto muito da identidade da Bahia. Aliás, tenho também um capítulo lá, mais uma secção lá também sobre a Bahia, porque acho que é um espaço onde conflui a riqueza genética e a riqueza cultural do país de uma forma única, em que sentimos a presença da África, a presença indígena, a presença europeia de uma maneira muito acentuada. E por isso há uma das características daquela liderança, Alexandre, que eu gosto, uma daquelas 12 que eu estava comentando, dentro daquelas 4 dimensões ali atrás, que eu chamo que é uma abertura total ao mundo, ao novo e à diferença. Uma abertura total ao mundo, ao novo e à diferença. O que é que isto significa? Ao mundo é aprendermos em cada momento, em cada contacto, em cada
em cada interação com uma nova cultura, estarmos abertos a aprender com essas novas culturas que nós não conhecemos, não é? Para mim foi o Brasil, e foram os vários estados do Brasil, portanto eu costumo dizer, eu fui desde o Oiapoque ao Chuí, não é? E, portanto, circulei desde o Rio Grande do Sul ao Pará e, enfim, conheci o país todo, e expus-me a isso, ou seja, fiz isso com muita vontade, não é? Peguei no carro e percorria muitas regiões do país, de baixo para cima, e conhecendo aquilo que é o Brasil profundo, não é? Ou seja, para mim foi muito importante sair das Torres de Marfim, sair da Faria Lima, da Bandeira Paulista, de Vila Olímpia, do Itaim, de Pinheiros, não é? Ou seja, para mim o mergulho no interior do país foi a escola do Brasil, não é? Foi o momento em que eu ia visitar os prefeitos das cidades onde nós servíamos, não é? E a prefeita no dia anterior tinha feito um bolo, tinha feito um suco de laranja e eu era recebido com muito carinho e portanto fiz isso durante 10 anos, durante 13 anos. Isso permitiu-me absorver o país não só naquilo que é a sua realidade económica, de grande dimensão, os seus magos da finança na Faria Lima, mas também das pessoas mais simples, das pessoas nas comunidades, nas regiões mais remotas do país, naquelas onde às vezes nem há eletricidade, onde não há saneamento, e onde a chegada, às vezes, de um projeto de energia solar ou pode mudar a vida das pessoas, não é? E, portanto, essa abertura total ao mundo, uma abertura total ao novo. Ao novo significa não rejeitar a inovação, não é? Não rejeitar aquilo que é diferente de nós, não é? Aquilo que é, aparentemente, que nos pode causar alguma estranheza. E há diferença, que é aquele ímpeto que nós hoje em dia temos pela diversidade, não é? Todo mundo, as organizações hoje falam de diversidade e inclusão. Para mim é a abertura à diferença, é eu ter consciência que somos todos diferentes, ainda bem que somos todos diferentes. Não gosto muito destes jargões da diversidade e inclusão, acho que essas coisas depois caem na vala comum das palavras que já significam pouco. Mas na prática é isso, somos todos diferentes, ainda bem que somos. Eu costumo dar o exemplo da escola que nós fizemos para transexuais. A EDP fez uma escola de formação de eletricistas para transexuais. Quando eu chegava à Europa e falava nisso, os meus colegas na Europa achavam estranho. Não é? Transexuais, porquê? Porque essas pessoas vão ser discriminadas se não forem acolhidas de uma forma especial. Essas pessoas não vão ter acesso, não vão ter igualdade de oportunidades, porque na seleção para as nossas escolas de eletricistas, elas vão ser rejeitadas, elas vão ser discriminadas. Essas pessoas vão ser alvo de bullying e por isso elas vão ter que estar num espaço de conforto, de segurança. E por isso é necessário fazer uma escola para transexuais. E portanto, estas coisas para um europeu era estranho, confesso, não é? Na Europa não existe. Começámos a fazer uma escola para mulheres também, eles perguntávamos para mulheres, porquê porque mulheres? Para mulheres sim, porque quem faz a seleção de eletricistas são homens e portanto se eu não fizer uma escola de eletricistas para mulheres, elas vão ser discriminadas à entrada. Se eu não fizer uma escola de eletricistas para mulheres, elas vão ser alvo de bullying, porque os homens vão dizer que elas não têm força para fazer este trabalho. E portanto essa inteligência, se quisermos, que é necessário desenvolver com o tempo, entender a realidade onde nós estamos, a percebermos da realidade humana, não é? Estarmos abertos à realidade humana com empatia, não é? Eu gosto de uma empatia, mais outro termo, Alexandre, que nós falámos no nosso podcast, não é? O outramento, não é? O outramento. O outramento é um verbo do Fernando, é um termo construído a partir de um verbo do Fernando Pessoa, que é o outrar-se, não é? O outrar-se, a capacidade de eu me transformar numa pessoa diferente, não é? E o Fernando Pessoa, com os seus heterónimos, não é? Assumia esse papel, não é? De poder ser uma pessoa diferente, através dos seus diferentes heterónimos, não é? Eu gosto disso num líder, que é a capacidade que o líder tem que ter de olhar para o próximo e reconhecer no próximo ou no outro características que podem ser interessantes. Diferente da empatia, Vicky, diferente da empatia. A empatia é a característica do líder que lhe permite compreender o outro e colocar-se no lugar do outro. Eu compreendo o outro e coloco-me no lugar do outro. É bom. Ser empático é bom. Eu gosto mais do outramento, porque eu olho para o outro e digo, caramba, este outro tem características que são interessantes. Não é só compreendê-lo, eu talvez me espelhe nele e quero ser como ele.
e vou tentar adaptar a minha forma de estar para me espelhar neste comportamento, para fazer um comportamento, para ter uma atitude mais condizente com esta característica. Portanto, eu gosto disso. E isso leva-me para um termo, outro, que nós tínhamos falado na nossa bate-papo, Alexandre, que é o da transculturalidade. Ou seja, eu gosto das organizações que são multiculturais. Legal, são boas. O que é que elas fazem? Agregam culturas. São uma confederação de culturas. As multinacionais são isso, na prática. Muitas vezes com uma cultura lá da matriz, não é? Alguns países são mais assertivos nisso, não é? Quando a gente olha para a Europa, por exemplo, alguns países são muito assertivos nessa multiculturalidade. São várias culturas, mas a cultura dominante é a minha. Não gosto disso, confesso. Gosto da transculturalidade, que acho que foi isso que eu tentei fazer no Brasil. Quer dizer assim, puxa vida, a cultura do Brasil é única em muitas características. A cultura europeia, em portuguesa, também é boa em algumas características. Que tal fazer uma cultura que tenha pontos bons da cultura brasileira, pontos bons da cultura europeia? É capaz de ser melhor do que simplesmente impor aqui um traço cultural ou só do Brasil ou só da Europa. E, portanto, essa transculturalidade que eu acho que é mais forte do que a multiculturalidade, que é simplesmente vamos viver todos em comunhão, fazemos parte de uma única organização, temos que ter alguns denominadores comuns, mas há simplesmente uma coexistência pacífica e não uma adaptação cultural numa perspectiva de integração verdadeiramente assumida de que há traços culturais que têm que ser importados de diferentes regiões, não apenas daquela que está no centro corporativo de uma grande organização. É verdade, Portanto, Miguel. Sensacional, sensacional. Portanto, eu gosto dessa dimensão da abertura, não é? Abertura total ao novo, ao mundo e à diferença. Perfeito, Miguel. Ângela, por favor. Miguel, uma gratidão sem palavras para agradecer a sua fala, a sua apresentação, a sua abertura e a sua profundidade. Obrigada mesmo. O que eu gostaria de te questionar é quando você fala de humanismo ecológico e você colocou essa sociodiversidade, falou agora novamente de diversidade, né? O Brasil é um caldeirão de diversidade. E eu estou começando a estudar filosofia africana e um pouco de indígena, né? E um professor que, inclusive, nós vamos trazer aqui para conversar conosco sobre mentalidade africana é o professor Senakpon. E ele diz o seguinte, a gente criou uma mentalidade caucasiana, né? De que as pessoas têm que lutar contra o ambiente, né? Então, é uma mentalidade basicamente caucasiana, na qual as pessoas ali no Cáucaso tinham que se proteger da natureza, senão morriam, né? Só que nós adotamos isso aqui no Brasil como se nós precisássemos nos proteger da natureza, né? Isso não é ele que faz, mas eu reflito aqui até que ponto esse humanismo ecológico não é justamente esse retorno ao que os povos indígenas, ao que os povos originários entendiam como mentalidade e cosmovisão, que é que nós não estamos lutando contra a natureza, nós somos a natureza, nós fazemos parte disso, né? Em que medida as filosofias africana e indígena permearam a sua perspectiva ou permeiam a sua perspectiva para esse retorno? Maravilhosa pergunta, maravilhosa, Ângela. Eu na minha trajetória passei pelo estudo de religiões indígenas ou da religiosidade indígena, se nós quisermos. Na dimensão africana também, até a presença, a maior ligação à Bahia ajudou-me muito nisso, não é? É impressionante o sincretismo baiano, não é? Você vai a cerimónia da lavagem das escadas, não é? No dia 2 de janeiro. Normalmente 17 de fevereiro. 17 de fevereiro. Normalmente, meados Olga, de fevereiro. Olga, É uma quinta-feira. É a segunda quinta-feira do mês de fevereiro, se não bater com o carnaval. Olga, direto de Salvador, Olga, pode estar confirmando. Direto de Buenos Aires. Eu estou em Buenos Aires hoje. Maravilha, Olga. Prazer em revê-la. Eu sabia que a Olga baiana, não sabia se estava ligada ou não, mas sabia que podia ajudar aqui. E é maravilhoso ver essa cerimónia. Então, estão os líderes espirituais de todas as religiões. Estão os católicos, estão os de candomblé, o monge budista, está todo mundo.
junto numa única cerimónia, né? Portanto, num caldeirão religioso, não é? De espiritualidade, que é maravilhoso. Mas, portanto, eu acho, Ângela, você colocou o ponto exatamente onde eu acho que ele tem que ser colocado, que é o nosso conhecimento ocidental é uma visão. E há muitas visões de origem africana, de origem indígena, não é? Que são totalmente válidas na concepção do mundo, não é? Na concepção do mundo. E acho que elas têm que ser incorporadas nessa reflexão, não é? Do que é que significa viver numa comunhão com a natureza. Não é? E há pouco falava da questão do pensamento de catedral. Gosto muito de um exemplo de uma tribo, de um povo indígena norte-americano, que tem um princípio de pensar o mundo, pensar as suas decisões em 7 gerações à frente. Todas as decisões que são tomadas são pensadas 7 gerações à frente, não é? Esse pensamento de catedral que eu falei há pouco tem um exemplo numa tribo indígena no continente norte-americano. Portanto, eu acho que nós temos que aprender com isso, não é? E, portanto, eu gosto muito de uma visão, se quisermos, reconciliatória, uma pauta reconciliatória do homem com a natureza, da civilização com os saberes da floresta, do próprio, eu diria, do próprio centro com as periferias e da história do presente com o passado. Eu acho que há estas 4 dimensões reconciliatórias. Isto é uma visão utópica, claramente utópica, mas eu gosto também do Galeano, não é? Eduardo Galeano. Para que é que serve o horizonte? É como a utopia. Eu aproximo-me 10 metros, ele afasta-se 10 metros e eu avanço, não é? Portanto, a utopia é isso. Serve-nos para nós avançarmos. Portanto, eu gosto de visões utópicas. E depois, obviamente, temos que pôr os pés na terra e fazer acontecer as transformações com aquilo que nós temos. Mas, pelo menos, olhar com utopia, olhar... Portanto, eu acho que há essas 4 dimensões que o mundo precisa, e o Brasil, em particular, tem esta pauta reconciliatória. E você colocou muito bem. Entre o homem e a natureza, o Brasil tem mais de 85% da população brasileira é hoje urbanizada, não é? Portanto, vive em cidades. 93% da Mata Atlântica foi devastada, só resta 7% da Mata Atlântica. Portanto, em relação ao bioma da Mata Atlântica, o projeto é um projeto de replantio, de recuperação. E por isso, essa reconciliação do homem com a natureza é necessária. E há modelos, não é? Há modelos lindos. Gosto de um texto do João Moreira Salles, que diz que a Amazónia são as pirâmides brasileiras. Ou seja, o Brasil não tem pirâmides, como tem o México, ou como tem o Egito. O Brasil tem uma floresta que foi feita, foi manipulada. Não é? Se a Amazónia existe hoje, é porque houve povos originários que a manipularam. Ele explica isso com estatísticas, não é? Porque há 1,4% das espécies que representa 50% do bioma, assim uma coisa. E, portanto, é possível. Ou seja, no passado, houve povos originários no Brasil que produziram a floresta amazónica, não é? E é possível hoje modelos, como já há pouco falei, da agricultura regenerativa, não é? Da fusão entre a agricultura e a floresta. Não é preciso devastar a floresta. Portanto, reconciliação entre o homem e a natureza. Não excluindo, naturalmente, que nós vivemos em cidades. Reconciliação entre o centro e as periferias, acho que é importante. Entre a civilização e os saberes da floresta, que é o que você estava pondo. Os povos da floresta, os saberes da floresta. Uma maneira poética de nos referirmos aos povos indígenas, não é? E acho que tem muita a ensinar. Há um exemplo, gosto imenso, de Jorge Caldeira, não é? A riqueza do Brasil. A medicina ocidental domina 150 espécies vegetais para os seus princípios ativos de produção de medicamentos. Os povos da floresta dominam mais de 3.000 espécies para as suas práticas medicinais. Portanto, nós temos uma concepção de conhecimento e de desenvolvimento enviesada pelo nosso viés, não é? Pelo nosso olho. Não há... Adeus, Cláudia. Não há... quer dizer, nós não podemos assumir que aquilo que nós sabemos é a verdade absoluta do mundo, não é? E eu acho que é isso essa abertura à diferença e essa capacidade conciliatória
de trazer o conhecimento dos outros, é fundamental para nós produzirmos o nosso desenvolvimento. Miguel, é sensacional. Inclusive, essa questão das utopias, não é por acaso que nós começamos o segundo ciclo do programa com um livro chamado Utopia para Realistas, e ele é baseado numa frase lá do Oscar Wilde, que o progresso é a realização de utopias. E tudo que nós temos hoje, em algum momento histórico, já foi uma utopia. A própria democracia, o voto das mulheres, a escravidão e tudo mais. Então, não é algo... Nós podemos criar realidade. Pessoal, em função do horário, nós ficaríamos, eu tenho certeza, o dia todo aqui escutando o Miguel, mas como, obviamente, todos aí têm, inclusive, Miguel, seus compromissos, nós vamos até 12 horas, temos aqui a Adriana e a Ana. Podemos talvez passar um minutinho ou outro, mas mais ou menos por aí, só para vocês, né, poderem se programar. Oi, Adriana. Oi, Miguel, é um super prazer estar ouvindo você aqui. Eu sou super fã, como sou do YouTube, tá? Depois do podcast, eu recomendo muito. E de uma outra dica que o Miguel deu no podcast, que eu vou sublinhar aqui, do livro Como Ser um Bom Ancestral, que eu devorei, é minha Bíblia. Que legal, boa, boa. Roman Czarnica, tem um nome estranho. Maravilhoso. Como eu aprendi com você, Miguel, super grata. E eu sublinhei um tema aqui que rapidamente passei junto com o que a gente deu do tema, né, de ESG, entre aspas, e aí ele fala sobre o apartheid climático. Eu achei muito interessante. Ele está falando que num mundo super cheio de desigualdade, com as pessoas se defrontando com fome, secas, inundações e tudo, né, que a gente se aproxima velozmente do apartheid climático, né? Em que os que têm podem se proteger atrás dos muros. Eu achei isso fantástico, e aí faço uma conexão com o que a Ângela falou também sobre se a gente faz parte da natureza, né? A gente está se destruindo e não está se dando conta dela, né? E aí eu queria que você comentasse um pouco sobre esse apartheid climático. É isso aí, é isso aí. Tem muito a ver com o que você apresentou, né? Sem dúvida, Adriana. Totalmente conectado com o que estávamos falando. Eu, aliás, há pouco ali mostrei aquele indicador dos refugiados climáticos, não é? Que podem chegar a 1 bilhão de pessoas refugiadas climáticas em 2050 por conta dos fenómenos climáticos mais extremos. Mas, efetivamente, nós hoje já estamos sentindo isso, que é o agravamento das desigualdades sociais por conta dos fenómenos climáticos. Ou seja, os mais necessitados hoje estão sendo mais prejudicados porque estão mais expostos a esses fenómenos do que aqueles, como você colocou, que estão por trás dos muros e que terão sempre recursos para se proteger e para moldar o mundo, não é? De uma certa forma, à sua imagem. Portanto, eu acho que você tocou num dos calcanhares daquilo da crise atual. Esta crise climática é também uma crise social. Não é só o meio ambiente que é afetado e que é prejudicado. É, acima de tudo, são as pessoas que vão ser afetadas, não é? E nós vimos isso também, de uma certa forma, no próprio Covid. Covid, eu não o dissociaria das alterações climáticas. Vimos também ali aquela imagem que eu trouxe ali do David Wallace Wells, que é o tal milhão de vírus desconhecidos, e que vão ser as pandemias cada vez mais frequentes com o acentuar da crise climática. E quem é que vai sofrer mais? As sociedades e as comunidades mais carenciadas, não é? Isso eu acho que é uma das preocupações que eu acho que tem que ser tida em conta, essa reversão, esta justiça climática, não é? Ou seja, a igualdade climática, não é? É uma justiça social que tem que proteger os mais carenciados. Caso contrário, vão ser eles que vão ser mais afetados. Acho que você tocou... O tamanho da responsabilidade que nós, líderes, temos com relação a isso. Sem dúvida. Totalmente de acordo. Ana, e depois fechamento com chave de ouro com o nosso mestre Carvalhosa. Bom dia, Miguel. Nossa, que inspiração. Bom dia, Ana. Visão extraordinária, de uma forma tão simples, agradecida. Saber agradecer, eu acho que é uma das maiores virtudes que a gente pode ter na vida. E, bom, espetacular, virei fã e vou só trazer uma pitadinha da dimensão humana, né? Os desafios sociais no Brasil são muito relevantes, você bem conhece. Os desafios ambientais, quando você traz esse pilar ambiental muito forte,
as pessoas que vão ser mais impactadas são as pessoas em estado de vulnerabilidade. Aprendi que são pessoas vulneráveis, são pessoas em estado de vulnerabilidade. Sim. E eu trago a questão, olhando as empresas, o que as empresas podem fazer com isso, me causa uma dor muito grande quando eu vejo empresas focando em propagandas, um consumo absurdo, induzindo ao consumo sem qualquer ética, e, ao mesmo tempo, empresas despejando até 100 milhões de reais num programa absolutamente lixo, porque gera uma audiência muito grande. Então, essa ética, né? Não adianta eu ter uma área de sustentabilidade, que eu vou apoiar uma ONG, mas meu negócio central ele é um modelo extrativista de consumo. Isso dói bastante. E quando olha principalmente crianças e jovens, que a questão de meritocracia é muito dura no Brasil, existe um estudo do Instituto de Desenvolvimento e Mobilidade Social, do Armínio Fraga, que mostra que no Brasil são necessárias 7 ou 9 gerações para uma criança que nasce numa família pobre conseguir, na idade adulta, ter um salário médio da população. Então, é um país muito duro, né? Meritocracia não existe, né? Então, olhando essa questão de propaganda e olhando a questão da ausência de role model, né? Na hora que você tem famílias que não são estruturadas, e você não tem uma referência de estudo, dizer para uma criança que estudar é o melhor caminho, estudar não é o natural para a criança, poucas crianças gostam de estudar. Então, ela se mira nessa propaganda. Então, aqui só panfletando, dado a sua visão, a tua inspiração, como impactar também a dimensão ética nas empresas. Super obrigada. Prazer conhecê-lo. Prazer foi meu, Ana. Acho que nós estamos todos... primeiro, de uma certa forma, primeiro um comentário de humildade, né? Acho que nós somos todos aprendizes. Nenhum de nós está pronto para esta crise, não é? Estamos todos tentando encontrar o melhor caminho e eu não gostaria nunca de fazer comentários parecendo que, enfim, que temos a solução para o mundo. Não, esta reflexão é o produto de muitos anos de pensamento e de amadurecimento da forma como olhamos para o mundo, mas temos que estar sempre abertos a visões diferentes, não é? E eu acho, e no Brasil isso é muito evidente, quando eu vejo o tecido económico brasileiro, vejo uma potência muito grande, um potencial muito grande. Há empresas muito fortes no Brasil, há muita capacidade de investimento, há muito talento, há muita capacidade de transformação, não é? E eu acho que essa capacidade, por isso é que eu, de uma certa forma, coloquei um subtítulo desta apresentação que é uma responsabilidade para as lideranças brasileiras, não é? Ou seja, o Brasil é a superpotência da sustentabilidade, mas as lideranças brasileiras têm uma responsabilidade nisto tudo, que é, como você estava colocando, subir o tom da sustentabilidade, subir o tom do ESG, não é? Sair do greenwashing, sair da propaganda, sair dessas coisas que não criam valor nenhum. Vamos fazer, e por isso é que colocámos ali, o propósito tem que ser Brasil, o foco tem que ser o bem maior. Temos que focar em fazer acontecer projetos, fazer acontecer transformações que produzam um país melhor, não é? E eu acho que as lideranças brasileiras estão muito sensíveis a isto. Como em tudo na vida, Ana, como nós sabemos, não é? Há sempre quem esteja do lado bom da curva e quem esteja do lado ruim da curva. Mas, genericamente, o que eu vejo no Brasil, os líderes brasileiros, acho que todo mundo está tentando procurar um caminho para estar do lado bom da curva, não é? E acho que há uma oportunidade única, não é? De nós conseguirmos, como país, como mundo corporativo de um país que tem um potencial gigante, conseguir fazer uma transformação com esse sentido ético, de olhar para os mais vulneráveis, de olhar para a natureza com responsabilidade, de olhar para aquilo que são as fraturas sociais, de olhar para aqueles que são excluídos, de olhar para aqueles que não têm oportunidades e tentar encontrar um caminho diferente, não é? Eu acho que esse sonho, pelo menos, nós temos que ter, e essa utopia temos que ter. Eu acredito nisso, sinceramente. E todos os dias, aquilo que eu gosto também de dizer é todos os dias a busca incessante por impacto. Todos os dias há alguma coisa que nós temos para fazer. Todos os dias há alguma coisa eu posso melhorar a vida de alguma pessoa. Todos os dias eu posso produzir um impacto melhor, um impacto maior na sociedade e no mundo à minha volta, não é? E essa busca incessante, não é? O Cortella fala num inconformismo positivo.
o professor Mário Sérgio Cortella, né? Quer dizer, nunca estamos satisfeitos com aquilo que nós temos, mas sempre pela positiva, não é no sentido crítico, não é? É no sentido de fazer melhor. E eu acho que esse fazer melhor é em benefício do Brasil, de um país mais forte, de um país mais igual, de um país mais justo, de um país que pode ser, como eu estava colocando ali, o centro do mundo, neste diálogo climático social. E é isso que eu acho que esse é o sonho, não é? Eu estou verbalizando um sonho. Acho que é com isso que eu sonho todos os dias. Miguel, Excelente. tudo começa com uma aspiração nobre, não é? Com um sonho, porque senão, se a gente não tem uma aspiração elevada, a gente acaba numa tecnocracia. A gente administra pelos números, como um fim em si mesmo, né? Sem refletir bem onde nós queremos chegar. E, mestre Carvalhosa, por favor, muito obrigado novamente. Só está mudo ainda, mestre? Está no mudo, professor. Alexandre, eu quero agradecer muito a vocês de ter tido essa oportunidade de participar dessa conversa maravilhosa que nos trouxe o Miguel, que eu já conhecia as suas ideias pelo seu livro, que é excepcional, que vai ser publicado logo, e que ele sintetizou muito bem, não no sentido só teórico, mas no sentido também de engajamento dele nessa luta, que isso que é importante. Ele tem um perfil estoico clássico, né? Ele é um estoicista clássico, né? Nem o Sêneca não conseguiria ter um perfil, nem o Marco Aurélio mais estoico do que o Miguel Serra. Mas, pondo isso, dando relevo a esse fato, baseado na nossa realidade dramática, eu quero lembrar apenas o seguinte, que nós temos, ao fazer esse esforço, de também colocar nele como questão principal o combate ao crescimento ilimitado, ao crescimento contínuo, ao crescimento infinito, que é realmente a causa de toda essa desgraça que vai levando a humanidade à sua inviabilidade. Ainda agora, estava falando de ontem do Le Monde, dando um destaque enorme à visita de Estado do presidente do Brasil à China, e hoje quero outro artigo também importantíssimo, mais importante do Le Monde, é sobre os planos insuficientes dos gigantes do petróleo de realmente pararem de produzir e de investir em novos projetos até 2050. Então, aqui tem toda uma explicação de que os gigantes do petróleo, tipo Petrobras e companhia, não têm nenhuma preocupação com essa questão toda. De modo que eu acho que é importante que nós possamos conscientizar as empresas, os seus dirigentes, os seus colaboradores, e também na esfera do poder, de que o crescimento ilimitado é a causa de toda essa tragédia anunciada e que o crescimento ilimitado tem que ser limitado. Nós não podemos criar uma sociedade e nem uma economia mundial baseada no crescimento ilimitado. Isto é absolutamente fundamental para nós termos uma efetividade microeconômica dessa mudança de mentalidade. Porque é só essa observação que eu queria fazer. O Miguel trata desse assunto no livro dele, não é que ele não trata, ele trata, culmina o livro dele com essa questão. Eu queria, portanto, que ele desse uma visão sobre a questão crucial do crescimento ilimitado nesse problema todo que ele trouxe aqui, e na importância de resolver. Professor, o senhor, como sempre, coloca os dedos nas feridas certas. E eu, obviamente, antes de responder ao professor Modesto no desafio que aqui lançou, tenho que fazer aqui uma declaração pública, não é? Aqui perante todos os nossos colegas aqui dos virtuosos.
Tive o privilégio de trabalhar com o professor Modesto Carvalhosa durante 13 anos no Conselho da EDP. O professor Modesto Carvalhosa está desde a formação da EDP no Brasil, nos seus primórdios, e para mim foi um privilégio único poder trabalhar com pessoas com a excelência, com a inteligência, com o brilhantismo, com o conhecimento do professor Modesto Carvalhosa, e portanto eu sinto-me um privilegiado, não é? Um privilegiado e muito grato por aquilo que, mais uma dimensão em que o Brasil me transformou, foi poder observar o exemplo de pessoas como o professor Modesto, e que foram para mim role models, não é? Foram para mim modelos de vida, modelos de liderança e modelos de humanidade. Mas indo aqui digamos, ao desafio que o professor Modesto lança, sem dúvida que os modelos malthusianos, não é? De crescimento infinito são insustentáveis no nosso planeta. O planeta é um só, não é? E os recursos são limitados. E, portanto, duas reflexões sobre isso. Uma é, efetivamente, nós só vamos conseguir mudar essa trajetória mudando o software, mudando o sistema operativo que está aqui dentro. Não é? Isso significa mudar os valores, mudar a ética, mudar a cultura das sociedades. Não é? Ou seja, por isso é que eu coloco muito a tónica nesta reflexão que as lideranças mundiais, as grandes organizações mundiais, a ONU, os governos dos grandes países, dos Estados Unidos da América, da Europa, têm que colocar no quadro da sua reflexão não apenas o descarbonizar da atmosfera. Não é? Isso, temos que fazer isso, como é óbvio. Não é? É a mesma coisa que limpar as nossas casas, não é? Mas nós não deixamos na nossa vida pessoal, de tratar da nossa saúde mental, não é? E acho que o mundo não tratou da sua saúde mental. O mundo não tratou da sua saúde mental. Os líderes mundiais não estão disponíveis, por enquanto, para tratar da saúde mental do mundo. Não é? E, portanto, esses modelos de desenvolvimento acho que estão nas nossas cabeças, inculcados nas nossas cabeças. É isso que a sociedade formatou-nos para isso. E, portanto, por um lado, acho que é preciso uma reflexão sobre a ética, essa nova ética da vida na Terra, não é? Que valores são esses? Como é que nós estimulamos esses valores? Como é que se colocam esses valores na educação? Como é que se transformam? E acho que as novas gerações já começam a estar mais sensíveis para essa transformação necessária. Depois, a outra dimensão que eu adicionaria nesta resposta é a dimensão da economia, daquelas três adjetivos que eu utilizei, que é circularidade. Ou seja, eu tenho que garantir que a forma como eu uso os recursos da terra, ela é otimizada e, portanto, os recursos são reaproveitados, não é? Ou seja, as cadeias produtivas acentuam a circularidade dos seus recursos. A economia regenerativa significa, ok, eu vou fazer um projeto de energia elétrica, eu tenho que garantir que o meio ambiente que eu vou devastar vai ser recuperado de alguma forma. E nós, na EDP, estávamos colocando um objetivo que era sermos nature positive. Significa o quê? Significa sempre que eu derrubo ou que eu afeto a biodiversidade, que eu tenho algum impacto na natureza, tenho que me comprometer a que esse impacto seja totalmente neutralizado e o resultado final seja uma melhoria do meio ambiente depois da minha passagem por aquele ecossistema, não é? Portanto, economia regenerativa, garantir que aquilo que nós fazemos melhora o meio ambiente, não é? Portanto, circularidade e regenerativa são duas palavras que vêm juntas, de uma certa forma. Eu acho que o regenerativo é um nível acima, é um notch acima, é um tom acima do circular, da economia circular. E depois, acho que a dimensão social, uma economia redistributiva. Redistributiva significa que uma economia que está baseada na dimensão, no acentuar das clivagens sociais, não pode terminar bem. As tensões sociais vão aumentar, as guerras vão aumentar, obviamente os conflitos vão aumentar e, portanto, a sociedade vai estar cada vez mais instabilizada. Por isso, os países escandinavos, por exemplo, como nós sabemos, têm essa maturidade hoje em dia, não é? De ter os índices de Gini, por exemplo, não é? Que são os índices de desigualdade social, menos acentuados como nós temos, por exemplo, no Brasil. E, portanto, acho que essas três palavras para mim são muito importantes. Economia redistributiva, economia regenerativa, economia circular. Acho que são
digamos, as três dimensões que me parece que não resolvendo a dimensão do quão impossível é o crescimento ilimitado, ou seja, não é isso que resolve, mas atenua o impacto e permite-nos ter acho eu, uma vivência com o meio ambiente e com a sociedade mais equilibrada. Mas, de uma forma mais estrutural, acho que temos que mudar o software que está cá dentro, não é? A cabeça, mudar a ética, mudar aquilo que são as regras com as quais nós vivemos em sociedade. Isso leva décadas, não é de um dia para o outro. Isso leva... Eu gosto muito e tenho estado a estudar, Alexandre, você também é um estudioso, talvez já tenha passado por isso, o modelo singapuriano, Singapura. Singapura era um pântano, há 30, 40 anos atrás, um pântano. $400 por cabeça, per capita, de PIB. O PIB de Singapura era um dos mais baixos do mundo. Hoje, Singapura tem $78 mil de PIB per capita. É uma das potências do mundo em termos de, não de dimensão, porque são 6 milhões de habitantes numa ilha muito pequena, mas em termos de PIB per capita é um dos países do mundo com mais riqueza gerada por pessoa. E são modelos muito incisivos, com uma visão estratégica do que é que significa desenvolvimento social, do que é que significa compatibilidade com o meio ambiente, com a natureza, autossuficiência dos recursos, muito parcos de recursos naturais. E, portanto, acho que há modelos internacionais, quando falava da abertura ao mundo, não é? Estudar esses modelos é seguramente, para nós, pode ser uma inspiração também, não é? Ou seja, o Brasil não tem solução para tudo, enfim, há soluções fora, naturalmente, do Brasil que são interessantes, e eu gosto, em particular, desses modelos com uma inteligência muito desenvolvida de planejamento social e de planejamento, talvez não tenham a noção, mas 80% da habitação em Singapura é social. 80% da habitação em Singapura é social. Significa que 80% da população singapuriana vive em habitações que são providenciadas pelo Estado. Só 20% da população é que vive em habitações que são privadas, não é? Portanto, há modelos de desenvolvimento que são maravilhosos, não é? E que eu acho que podem também ser inspirações para nós. Miguel, é tanta coisa, certamente a gente continuaria a te escutar, já fica um gostinho de quero mais. Já tem várias pessoas aqui que escreveram que querem ler o livro, estou esperando o livro, então o convite já está feito, né? Assim que você aí... Já tem que dizer quando vai ser o lançamento, vai ter que acelerar aí, viu, Miguel? Bom, esta audiência vai ter, vamos ter um preview, como é óbvio. Esta audiência vai ser a primeira a ter acesso enfim, ao conteúdo desse livro. O livro que é mais uma reflexão pessoal, talvez. Há pessoas que precisam de análise ou de psicanálise para fazer a sua reflexão, não é? Eu escrevo para me conhecer a mim próprio e para refletir sobre mim próprio. Cada um tem as suas formas de fazer. Há pessoas que gostam de pintar, outras que gostam de fazer escultura. Eu gosto de escrever. E Miguel, a gente sabe que você tem, né, muitas influências, inclusive filosofia oriental, em particular indiana, né, que nós já conversamos sobre isso. São tantos temas que nós poderíamos continuar aqui a abordar. Essa essência que você mencionou de fazermos aí uma mudança para um modelo que seja mais regenerativo, não degenerativo, e um modelo distributivo e não concentrador, é absolutamente assim, essencial, né? Não é do dia para a noite, como você mencionou, mas precisa começar. Como a Ângela sempre diz, né? Nunca duvide do poder de um pequeno grupo de pessoas com muita convicção sobre algo, né? Para poder mudar o mundo. Frase da Margaret Mead, né, Ângela? Então, acho que nós aqui termos essa consciência e procurarmos disseminar nos nossos entornos já é algo muito poderoso, cada um na sua plataforma, e por falar nisso, você terá uma plataforma enorme a partir do dia 24, porque a CCR, um grupo com, do que eu saiba, aí, praticamente 20 mil colaboradores, né, concessões nas áreas de rodovias, aeroportos, metrôs, e eu fico muito feliz que uma das maiores organizações brasileiras vá ter como sua principal referência e liderança você. Não só por nossa amizade,
mas pelo que você representa. Como eu mencionei no início, o seu sucesso é o sucesso de um projeto humanístico, um projeto de interdependência, um projeto de maior conscientização do papel das nossas lideranças, e nós precisamos, eu diria desesperadamente, dessa palavra liderança no mundo empresarial, no ambiente político também, naturalmente, na sociedade. É o que nós mais precisamos, né, atualmente, e, portanto, ainda, né, eu fiquei ainda mais feliz de saber, não só do seu retorno ao Brasil, mas com esse potencial impacto. Estamos todos aqui, eu tenho certeza, falo em nome do grupo, torcendo por seu sucesso, que é um sucesso nosso, é um sucesso também, de alguma maneira, desse programa, não é? E agradecer a todos vocês aqui que ficaram até o final, cada um que eu estou vendo aqui, os heróis da resistência, né? Porque alguns começaram, Miguel, 8 da manhã, aqui até 12h30, praticamente. Então, muito obrigado. E, Miguel, uma gratidão enorme. Esse evento é, sobretudo, uma celebração, um agradecimento, enfim, além de, claro, de um grande aprendizado. Muito obrigado, Alexandre. Obrigado a todos. Muito obrigada. Como vocês entenderam, eu sou apaixonado pelo Brasil. A minha esposa diz: você tem mais saudades do Brasil do que eu, e é verdade. Às vezes eu lembro, estava no avião com ela há uns tempos, aterrissando em Guarulhos, né? Eu perguntava para ela: você não está emocionada de estarmos novamente em solo brasileiro? E ela olhava assim para mim estranhando, né? O que é que este está dizendo? E eu estou muito feliz de voltar ao país. Tive 2 anos fora, foram 2 anos para mim importantes de reflexão à distância, não é? Mas também para mim foram 2 anos que me permitiram ver que verdadeiramente o que eu gosto mesmo é de estar aí. E voltar ao Brasil para mim é uma bênção, é um privilégio voltar a estar convosco e mais próximo. E é isso, Alexandre, você disse uma coisa que eu sinto muito, que é a CCR, sendo uma empresa tão grande, com tantas pessoas e tocando em tantos milhões de pessoas por dia, é uma plataforma para aquilo que eles já têm lá na sua cultura, que se chama mobilidade humana, no sentido de física, naturalmente, é uma empresa de mobilidade, mas acima de tudo humana na parte social, não é? Ou seja, uma empresa que está com um propósito de ajudar os seus clientes, as suas comunidades, a terem uma ascensão social, né? E isso para mim é um chamamento, não é? Eu estou voltando ao Brasil por um chamamento de propósito. Acho que aí posso ter mais impacto do que aqui na Europa, e portanto estou voltando ao Brasil com esse sonho de poder ajudar o país, e em particular agora a CCR, a ter impacto na sociedade, um impacto positivo, não é? É isso que eu gostaria de poder contribuir. Certamente. Palmas. Muito obrigada, novamente. Muito sucesso. Muito sucesso. Grande abraço a todos. Muito obrigado. Sucesso. Até mais. Sorte nossa ter você de volta. Muito obrigado. Privilégio estar com vocês. Um abraço a todos, pessoal. Até a próxima. Tchau, Tchau. É. Tchau.